Apresentação institucional e introdução. Bruno Guimarães Mota. Olá, somos alunos do curso de Licenciatura em Letras da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp, instituição que se destaca pela formação de professores preparados para atuar na educação contemporânea com consciência crítica, responsabilidade e sensibilidade pedagógica. Hoje temos a satisfação de apresentar o nosso trabalho de conclusão de curso, cujo título é o impacto das tecnologias digitais de informação e comunicação na aprendizagem da leitura e da escrita. A escolha deste tema surgiu a partir de nossas vivências como estudantes e futuros educadores em uma realidade marcada pela forte presença de tecnologia. Compreendemos que as TDICs, as tecnologias digitais de informação e comunicação, não apenas se tornaram parte do cotidiano dos alunos, como passaram a influenciar profundamente suas formas de interagir, aprender e se expressar. Diante dessa realidade, sentimos a necessidade de refletir sobre os desafios, mas também sobre as possibilidades que as TDICs trazem para o processo educativo, especialmente no que se diz respeito ao desenvolvimento da leitura e da escrita, que constituem a base de toda a formação escolar. Assim, o problema da pesquisa que nos guiou foi compreender como as TDICs podem contribuir de fato para o ensino da leitura e da escrita, e de que maneira essas ferramentas podem favorecer práticas pedagógicas mais significativas, humanizadas e alinhadas às demandas sociais atuais. Ao longo desta apresentação, vamos detalhar os objetivos e o referencial teórico, a metodologia e as análises construídas ao longo do desenvolvimento do nosso TCC. Meu nome é Edneuza, eu vou passar para vocês os objetivos e a justificativa do nosso trabalho de conclusão de curso. O objetivo geral da pesquisa é analisar de que forma as tecnologias digitais de informação e comunicação influenciam a aprendizagem da leitura e da escrita. E a partir desse propósito, definimos os objetivos específicos, que são investigar o papel das tecnologias nas práticas pedagógicas, compreender as transformações no processo de letramento diante do uso das tecnologias, refletir sobre o papel do professor na mediação do conhecimento e apresentar propostas teóricas que favoreçam o uso consciente das tecnologias na educação. E a nossa justificativa está em compreender que a escola contemporânea precisa se adaptar às novas demandas da sociedade digital. O uso das tecnologias não é apenas uma tendência, mas uma necessidade para tornar o ensino mais interativo e acessível, e sem perder o olhar humano e crítico sobre o processo educativo. Meu nome é Elisângela de Fátima Dias Raiol. Faço parte do trabalho de conclusão de curso em Licenciatura Letras pela Univesp. Falarei um pouco sobre o referencial teórico. O referencial teórico é o pilar que sustenta a construção das ideias desenvolvidas no trabalho. Ele foi organizado anteriormente à metodologia, seguindo rigorosamente as orientações da ABNT e as diretrizes institucionais da Univesp. Para fundamentar a discussão sobre as TDICs e a aprendizagem da leitura e escrita, dialogamos com autores que são referência no campo educacional. Começamos com Magda Soares, que apresenta o conceito de letramento digital, ampliando a noção tradicional de leitura e escrita. A autora nos mostra que, no mundo contemporâneo, não basta decodificar textos. É preciso compreender, interpretar e produzir sentidos em múltiplas linguagens: textual, visual, sonora e digital. Com José Moran, refletimos sobre a transformação pedagógica provocada pelas tecnologias. O autor enfatiza que as TDICs podem enriquecer as práticas educativas, desde que haja intencionalidade pedagógica e que o professor assuma o papel de mediador do conhecimento, oferecendo caminhos para uma aprendizagem ativa e reflexiva. Dialogamos também com Vani Kensky,
que defende que as tecnologias não são neutras e modificam profundamente as relações sociais e educacionais. A autora reforça que a inovação pedagógica depende não apenas das ferramentas, mas da postura do professor diante delas. Por fim, trazemos Paulo Freire, que nos lembra que ensinar é um ato de amor e diálogo. Sua visão humanizadora da educação nos inspira a compreender que as tecnologias devem estar a serviço da emancipação, da autonomia e da formação crítica dos estudantes, nunca da substituição do professor. Assim, esses autores nos ajudam a pensar a tecnologia como aliada e não como protagonista, reforçando que o processo educativo precisa sempre considerar a interação humana como elemento central. O meu nome é Gisele e eu vou falar sobre os procedimentos metodológicos. Nesse capítulo, apresentamos o caminho que adotamos para a construção da pesquisa. Trata-se de um estudo de natureza qualitativa com caráter bibliográfico e analítico. Essa escolha se deu porque o nosso foco não foi a aplicação das atividades práticas, mas a compreensão teórica e crítica das contribuições que as TDICs oferecem a partir dos estudos já consolidados. Assim, o trabalho foi desenvolvido por meio do levantamento da análise de livros, artigos científicos e documentos oficiais que tratam da educação, do letramento e da tecnologia. A partir desses materiais, realizamos um estudo interpretativo buscando identificar como os autores abordam o uso das TDICs, quais mudanças ocorrem na prática da leitura e da escrita e como se configura o papel do professor diante das transformações tecnológicas. Essa metodologia reforça a importância da pesquisa teórica no processo de formação docente, pois permite refletir profundamente sobre o uso das tecnologias antes mesmo de levá-las para a prática pedagógica. Portanto, nosso percurso metodológico valoriza a análise, o diálogo com a literatura, a construção reflexiva dos conhecimentos. Olá, meu nome é Isabela e eu sou estudante do curso de Letras pela Univesp. O capítulo intitulado Análises e Tratamento de Dados Triangulados reúne as interpretações elaboradas a partir do cruzamento entre a teoria estudada, os dados presentes na literatura e as práticas pedagógicas relatadas pelos autores que analisamos. A triangulação permitiu identificar aspectos positivos e limitações no uso das TDICs. Entre os pontos positivos, destacamos aumento de engajamento. Estudos e relatos teóricos indicam que atividades digitais, vídeos, jogos educativos, plataformas interativas despertam maior interesse dos alunos, favorecendo participação e motivação, evidenciado em Moran e em relatórios como o TIC Educação. Diversificação das linguagens. As TDICs ampliam os formatos de leitura e escrita, hipertextos, multimodalidades, o que enriquece o letramento digital e permite novas formas de produção textual. Soares, Coscarelli e Ribeiro. Desenvolvimento de autonomia e criatividade. Os recursos digitais possibilitam atividades colaborativas e autorais, estimulando o protagonismo discente, Moran e Kensky. Entretanto, identificamos contrapartidas que merecem atenção. Acesso desigual. O relatório TIC Educação e análises regionais apontam que infraestrutura e conectividade são heterogêneas. Sem acesso adequado, as potencialidades das TDICs ficam restritas a contextos privilegiados. Uso superficial ou descontextualizado. A literatura alerta que, sem mediação pedagógica, a tecnologia pode replicar práticas tradicionais de forma digital, sem ganho real de aprendizagem. Serigato, Kensky. Formação insuficiente de professores. Vários estudos de Chalar, relatos em Coscarelli, destacam que a falta de formação continuada impede que docentes transformem recursos tecnológicos em práticas pedagógicas intencionais. Em termos do que pesquisamos, que reforça essas conclusões. Evidências empíricas e relatórios
SEDC e Unesco confirmam a desigualdade de acesso e a necessidade de políticas públicas. Esses documentos embasam a preocupação com a equidade. Estudos teóricos, Soares, Coscarelli e Ribeiro, sustentam a ideia de que o letramento hoje exige múltiplas linguagens e que a tecnologia amplia possibilidades de leitura e escrita. Pesquisas sobre as práticas docentes, Moran, Echalar, Peixoto e Alves Filho, apontam que a mediação do professor é decisiva. Quando há planejamento e formação, os resultados são positivos. Quando não há, os recursos tornam-se meros aparatos. Por fim, nossa análise indica que as TEDx não são um fim em si mesmas. Elas configuram-se como oportunidade pedagógica, quando integrada com intencionalidade, formação docente e condições de acesso. Caso contrário, correm o risco de ampliar desigualdades ou produzir práticas pouco produtivas. Em suma, a tecnologia tem potencial transformador, desde que considerada dentro de um projeto pedagógico, crítico e bem mediado. Olá, sou Sandra Rodrigues, estou cursando Letras da Univesp e eu vou falar um pouquinho agora com vocês sobre as considerações finais do nosso TCC. Nas considerações finais, retomamos os objetivos discutidos à luz do referencial teórico das análises desenvolvidas ao longo da pesquisa. O estudo revelou que as TEDx, quando utilizadas adequadamente, contribuem para tornar a aprendizagem mais significativa, colaborativa e alinhada ao mundo digital em que vivemos. Contudo, observamos desafios importantes, como a desigualdade de acesso, a ausência de formação docente contínua e a dificuldade de integração pedagógica efetiva. As contribuições do trabalho abrangem 3 dimensões: a acadêmica, que amplia o debate sobre as TEDx e letramento; a científica, que fortalece o estudo que relacionam tecnologia, leitura e escrita; e a pedagógica, que subsidia professores sobre o uso ético e consciente das tecnologias. Concluímos que as TEDx devem ser vistas como ferramentas que apoiam a emancipação intelectual dos alunos e não como meios de substituir o trabalho humano. A tecnologia precisa estar a serviço do ensino e não ao contrário. Olá, eu sou Tereza Cristina e para finalizar eu vou apresentar a vocês o cronograma de execução da nossa pesquisa, que foi organizado de forma a garantir coerência entre a fundamentação teórica, a prática pedagógica e a análise dos resultados. Nos primeiros meses, realizamos o planejamento teórico, momento em que definimos o tema, estudamos a literatura relacionada às tecnologias digitais de informação e comunicação e selecionamos os autores que fundamentaram a nossa proposta. Também estruturamos os objetivos, justificativa, problema de pesquisa e metodologia, assegurando que todas as etapas estivessem alinhadas às necessidades do nosso público-alvo. Em seguida, passamos para a fase de elaboração dos materiais, na qual construímos os resultados digitais, organizamos os conteúdos e preparamos o roteiro de aplicação. Essa etapa foi essencial para adaptar os materiais às demandas do contexto escolar, garantindo acessibilidade, clareza e pertinência pedagógica. Por fim, dedicamos um período à análise dos dados e à sistematização dos resultados, momento em que confrontamos nossas observações com os referenciais teóricos e discutimos os avanços,
limites e possibilidades futuras. A partir dessas reflexões, estruturamos o relatório final e concluímos o trabalho com base em evidências consistentes. Encerramos esse vídeo agradecendo ao nosso orientador, à equipe da Univesp e a todos os colegas e profissionais da educação que contribuíram para o desenvolvimento deste estudo. Esperamos que esta pesquisa inspire novos projetos que integrem tecnologia, leitura e escrita de maneira crítica, inclusiva e transformadora. Muito obrigado pela atenção de todos.